Hora de falar sobre a Copa do Brasil e a maior maluquice que poderia acontecer acabou se confirmando. Teremos 3 clássicos nas quartas de final. O sorteio nessa terça-feira definiu por Cruzeiro versus Atlético Mineiro, Internacional versus Grêmio, Palmeiras versus Santos. O outro jogo entre Vasco e Vitória. Tava pesquisando aqui e as chances de esse seu roteiro com 3 clássicos estaduais, as chances eram de menos de 1%. Isso equivalia a uma vez em cada 105 sorteios. Mas as bolinhas quiseram que a gente tivesse clássico em Minas, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Inclusive com direito a um replay daquilo que aconteceu no futebol mineiro na temporada passada com Atlético e Cruzeiro se enfrentando também na Copa do Brasil. Importante registrar que a gente já sabe o caminho da Copa do Brasil até a grande decisão. O vencedor do Grenal pega o vencedor do Clássico em Minas. Já o vencedor do confronto entre Vasco e Vitória enfrenta o vencedor de Palmeiras e Santos. Jogos de ida acontecem nos dias 26 e 27 de agosto, as partidas de volta na semana seguinte, em 2 e 3 de setembro. Sobre o Clássico Mineiro, jogo de ida no Mineirão, a volta prevista para a Arena MRV. Gostaria de saber os seus palpites para favoritos. Para não ficar em cima do muro, eu vou dar os meus. Eu acho que o Palmeiras passa pelo Santos, o Vasco passa pelo Vitória, o Cruzeiro elimina o Galo e o Internacional e o Grêmio vão disputar os pênaltis com classificação do Colorado. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo já tem 9 estrangeiros, mesmo depois de negociar recentemente Júnior Alonso, que foi jogar nos Estados Unidos, zagueiro paraguaio, e Ivan Román, zagueiro chileno emprestado ao Colo-Colo. É que nessa janela de transferências, o Atlético utilizou outros 2 estrangeiros, contratou no caso, né? Chegaram o Kevin Castanho, colombiano, por empréstimo junto ao River Plate, e Thiago Borbas, centroavante uruguaio que pertence ao Red Bull Bragantino. Só é importante contar que além desses 2 que eu citei, os outros estrangeiros do elenco do Atlético, Preciado, Alan Franco e Minda do Equador, Tomás Pérez e Coelho da Argentina, Cassierra da Colômbia e Mamadi Cissé, volante de Guiné. Só para completar o noticiário atleticano, nessa terça-feira, Fenerbahçe enfrentou o Sturm Graz na Áustria pela 3ª fase eliminatória da Pré-Champions e Fred foi reserva na partida. O Talisca marcou gol de pênalti, o Fenerbahçe passou de fase e agora a gente quer entender quais serão os próximos passos. Quando é que o Fred vai poder ser anunciado como reforço atleticano? Tô de olho nessa história, quem sabe durante a live a gente traz atualizações, beleza? E se você é torcedor são paulino, saiba que as pessoas dentro do São Paulo continuam trabalhando para que a SAF não aconteça. E eu vou te explicar por que de mais essa afirmação. O Tricolor está discutindo uma ampla reforma no Estatuto. E queria destacar em especial o artigo 58. Havia uma discussão sobre a exigência de um percentual de aprovação dentro do Conselho Deliberativo para que a SAF fosse aceita. O atual estatuto trabalha com 75% de aprovação do CD e havia um grupo pedindo que essa exigência caísse para 50%. Ou seja, você faz uma reunião no Conselho Deliberativo. Se metade das pessoas presentes votarem a favor da aprovação, o São Paulo poderia se transformar numa SAF. Mas adivinhem que a comissão montada para apresentar e sugerir essas mudanças manteve os 75% de aprovação do Conselho Deliberativo para que o São Paulo vire uma SAF. É só mais uma prova de como o São Paulo trabalha por meio de seus conselheiros, diretores e até o presidente, para que não se transforme em SAF. Por quê? Porque eles não querem sair do poder. A partir do momento em que o São Paulo vira uma SAF e se profissionaliza e passa a ter um dono, esses conselheiros, diretores e até o presidente se tornam rainhas da Inglaterra sem qualquer poder e nenhum, ou quase ninguém dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo pensa dessa maneira. Queria acrescentar outra mudança no Estatuto do São Paulo. O Conselho de Administração vai passar a contar com 9 pessoas, 3 conselheiros, 1 membro do Conselho Consultivo e 5 membros independentes, selecionados por uma empresa especializada em executivos voltados em executivos. Esses 5 conselheiros serão votados pelo Conselho Deliberativo a partir da indicação dessa empresa escolhida. Saideira sobre o São Paulo, a polícia da Bolívia apreendeu um ônibus da empresa contratada pelo São Paulo para atendê-lo em território boliviano. O Tricolor não tem nada a ver com a história, mas nas últimas horas um ônibus transportando 86,5 kg de maconha foi apreendido, foi preso na região de Cochabamba, na Bolívia.
E esse vídeo é um oferecimento de Magalu. Milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Já pega seu telefone celular e aponta para esse QR Code que eu estou mostrando na tela. Você vai baixar o app da Magalu e a partir daí vai ter direito a uma série de ótimas promoções para o seu dia a dia. E Saúl pode deixar o Flamengo. Uma das informações que mais repercutiram no futebol nessa terça-feira dá conta de que o meio atacante espanhol anda incomodado vestindo a camisa do Flamengo. E a irritação se dá por dois motivos principais: a pouca utilização no Flamengo e o modus operandi e os treinos de Leonardo Jardim. Está muito claro que há uma incompatibilidade entre o jogador espanhol e o técnico português. Das últimas 4 partidas do Flamengo, Saúl foi relacionado para todas e não saiu do banco de reservas. Ele não joga desde 30 de maio na vitória por 3-0 contra o Curitiba. O Flamengo assegura não ter proposta, mas a julgar pela dificuldade do Saúl em ser protagonista, imagino que ele não crie tantas dificuldades. Salários do Saúl com a camisa do Flamengo superam os 2 milhões de reais por mês e o jogador de 31 anos de idade tem contrato até 2028. Você é fã do Saúl? Acha que ele tem papel importante dentro do Flamengo ou aceitaria liberá-lo? A grande dificuldade é encontrar um clube disposto a pagar toda essa grana pro jogador. Só para completar, registrar que hoje o Saúl está atrás do Pulgar, do Jorginho, do Everton Araújo, do Paquetá e até do De La Cruz. E internamente já se viu do Saúl questionando métodos de trabalho de Leonardo Jardim. A saideira sobre o Flamengo, o presidente do Instituto Córdoba, equipe da Argentina, garante que foi sondado recentemente pelo Flamengo em relação a Alex Luna, meio atacante de 22 anos de idade, autor de 7 gols e 1 assistência em 21 jogos. Não há proposta oficial do Flamengo, mas uma sondagem. O Flamengo assegura que o Luna fez parte de uma grande rede, uma grande lista de atletas observados, mas que não optou por uma negociação em definitivo. E o Palmeiras quer 50 milhões de euros ou quase 300 milhões de reais por um atleta que ainda nem estreou no time principal. Eu me refiro ao meio atacante Eduardo, também conhecido como Dudu. E o Palmeiras só pode se dar ao luxo de pedir tanto dinheiro, primeiro porque não está passando enorme dificuldade financeira, depois porque o assédio em relação a esse atleta não para de crescer. Hoje o principal interessado é o PSG, mas Barcelona, Newcastle, entre vários outros gigantes do futebol europeu, já monitoram de perto os passos do atleta, que chegou a ser relacionado para algumas partidas do time principal, mas ainda não teve a oportunidade de jogar. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Dudu, e esse representante me falou sobre o aumento das pedidas do Palmeiras de forma gradativa. No início do ano, sonhava-se com um negócio de 20 milhões de euros. O Shakhtar se aproximou dessa proposta e o Palmeiras logo subiu para 25 milhões de euros. Depois 40 milhões de euros e a última pedida de 50 milhões de euros. Dudu, que tem contrato até janeiro de 2029 e multa de 100 milhões de euros. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que a chance de demissão de Abel Ferreira é 0. E eu só estou trazendo essa informação porque nas últimas horas a Mancha Verde, a principal uniformizada do Palmeiras, emitiu uma nota pedindo a demissão do treinador português. Já Gustavo Gomes, recuperado de um problema muscular, treinou com o elenco e deve ficar à disposição para a partida dessa quarta-feira contra o Cerro Porteño, partida de ida dentro de casa, oitavas de final da Libertadores da América. E o Corinthians desistiu de renovar contrato com Memphis Depay. Encerrou-se assim, com final triste para milhões de torcedores do Corinthians, a novela mais antiga envolvendo o mercado no futebol brasileiro. A repercussão das piores entre torcedores alvinegros, basta você olhar qualquer rede social para ver os ataques, especialmente ao presidente Osmar Stable. De fato, a condução da renovação foi toda atrapalhada. O Corinthians permitiu que o Memphis viesse ao Brasil, se submetesse a exames médicos por 2 dias e esperasse por mais de uma semana até a definição. Corinthians alega que desistiu da renovação por conta da falta de dinheiro. Até separei um trecho da nota publicada. Reconhecemos que essa foi uma decisão difícil, mas sem dúvidas necessária para o futuro do Corinthians. Timão chega a esclarecer que a não renovação tem leva única e exclusivamente em consideração a saúde financeira do clube, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis. A verdade é que o pacote Memphis Depay seguiria extremamente caro.
o Memphis teria direito a 2.300.000 reais livres de impostos por mês. Essa conta supera os 3 milhões de reais. Se a gente incluir a parcela ou aqueles 43 milhões de reais que seriam diluídos ao longo de 2 anos, você acrescentaria mais quase 2 milhões de reais a essa conta. E aí o Memphis, que custava 6 milhões de reais por mês no último contrato, passaria a custar 5 milhões de reais. O presidente do Corinthians alega não ter capacidade financeira. Faltou coragem para ele tomar essa decisão antes de o Memphis vir ao Brasil. E agora ficou-se a impressão de que o presidente atendeu a desejos e vontades de aliados políticos que chegaram a ameaçar não votar nele na reeleição caso ele renovasse o contrato com o Memphis. A consequência imediata dessa não renovação: o Memphis vai procurar nos próximos dias a FIFA para exigir o pagamento imediato de cerca de 77 milhões de reais. Isso porque o acordo de 43, 44, 45 milhões pelos bônus não pagos ao longo dos 2 últimos anos vão se transformar numa punição, na visão do Memphis, de 77 milhões de reais. Essa conta inclui juros, pagamento de multas, entre outras coisas. Até que a FIFA e a Corte Arbitral do Esporte julguem esse caso e vão dar o ganho de causa para o Memphis, isso não há dúvida, é possível que esse valor ultrapasse 100 milhões de reais. E aí o Corinthians certamente vai ser autuado e vai ter de fazer o pagamento à vista, sob o risco de ficar com o transfer ban ativo. E você, o que pensa sobre a decisão do Corinthians de não renovar o contrato de Memphis? O presidente do Timão acertou, errou, foi um absurdo, você gostou? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. A gente volta